Bem-vindos e bem-vindas a mais um Diva de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. Eu tenho o prazer de falar com o Felipe Martinez do Lush, que aliás é meu parceiro, né? Porque a gente já chegou a imaginar coisas juntos. Eu tenho às vezes sorte de poder trazer algumas pessoas assim que eu admiro, além do trabalho, mas que são pessoas muito legais e com quem eu já fiz negócios ou pretendo fazer negócios no futuro. E o Felipe, ele trabalha numa indústria que é muito particular aqui no Brasil, né? Uma indústria muito nossa, e ela é coalhada de olhares e julgadores, de moralizadores, que é uma coisa que é uma coisa muito particular aqui do Brasil, né? A indústria dos motéis, né? E o Felipe conhece essa indústria como ninguém, já tá nessa estrada já faz um bom tempo, né? Desde o côncavo e convexo, né, Felipe? Verdade. Pô, conta um pouquinho então do teu trabalho. Você começou... Na verdade, a história toda começa... Você era executivo de carreira, né? Sim, executivo de carreira. Mas posso só te interromper rapidinho? Lógico, óbvio. Antes de a gente começar, cara, primeiro eu queria te agradecer demais por essa oportunidade. Imagina, Você mano. Fazendo a introdução, cara, puta, eu confesso, vou ter que admitir aqui que eu sou um ouvinte assíduo aí do Divan de CNPJ. Eu escuto muito pelo Spotify, então você fazendo essa introdução, eu me senti lá no carro, dirigindo, ouvindo aí um capítulo. Você vai ouvir daqui a pouquinho eu de já novo. me inspirei demais aí por várias histórias que passaram por aqui. E realmente, assim, cara, sou seu fã. Eu admiro muito o olhar empreendedor que você tem, a tua capacidade de interpretar, acho que tendências, né? Entender um pouco do comportamento humano atual ali, pensar um pouco desses comportamentos emergentes e projetar isso em vários negócios. E eu até te conheci, na verdade, quando eu vim para São Paulo, eu estava pesquisando referências, enfim, na indústria de entretenimento e lazer, e esbarrei no teu livro. Meu primeiro contato que eu tive com você foi com o empreendedorismo subversivo. Para subversivos, e super me senti nesse lugar, né? Porque como o meu ramo de atividade é super subversivo, né? É super. Então, eu realmente... adoro esse assunto dos motéis aqui no Brasil, porque é uma indústria muito particular nossa. Exatamente. Né? Do jeito como a gente imagina, quer dizer... Tem a cultura do motel nos Estados Unidos, mas o motel nos Estados Unidos é visto meio como uma hospedagem temporária, rápida de beira de estrada, né? Isso, começou assim. Mas você sabe que a indústria de motel, na verdade, ela é uma indústria global. Ela não é brasileira, né? O Brasil ele é um mercado muito forte, a América Latina é muito forte, que puxado pelo Brasil e México, são as duas praças mais fortes, mas Colômbia também tem muito motel, por exemplo. No México também se chama motel? Também se chama motel. Em Colômbia também, motel? Também. Tudo é motel? Também, Aí onde a gente tem, na verdade a maior indústria mesmo, se a gente olhar em termos global, é na Ásia. A Ásia é o maior mercado. Puxado ali principalmente Japão, Taiwan, Coreia. Lá eles chamam de Love Hotels. Mas você tem ali grandes redes, inclusive o mercado japonês já teve rede que foi até com capital aberto na bolsa, com mais de 100 unidades em todo o Japão, enfim. No Japão é um mercado assim, sensacional, muito forte mesmo. E aí, a América Latina também é forte, Estados Unidos, Europa... Pontualmente você tem alguma coisa na Europa, mas é fraca, não é tão forte assim, não é tão expressiva. E aí, obviamente, quando você vai ali por, enfim, região, o mundo árabe ali, o Oriente Médio e África, aí não, aí praticamente é uma indústria inexistente nesses locais. Mas é uma indústria global. Isso é interessante, né? Porque a gente associa muito a uma coisa brasileira, mas não é só Brasil. Acho que mas o Brasil, ele está muito bem posicionado. Acho que a indústria aqui, a gente está em termos de... até em termos de, por exemplo, de tecnologia, a cadeia no Brasil, por incrível que pareça, comparado globalmente, assim, e eu tive a oportunidade de ir, até a gente fui pesquisar realmente isso, fui para o Japão, fui para a Coreia, Taiwan. Ano passado eu fui no México também, e cada incursão que a gente fez, né, a gente até levei um grupo de empresários aqui do Brasil comigo, e a gente fazia um contato com as associações locais, enfim, para trocar ideia, conversar, entender do mercado. Então é uma indústria bem interessante nesse sentido, e o Brasil está muito bem posicionado, né? Que massa. Isso é legal. Ô, Felipe, e quando que historicamente se cria essa bifurcação entre o hotel e o motel? Você já estudou isso? Quando que historicamente você tem essa diferenciação dentro de uma categoria que é hospedagem, de qualquer maneira, né? Sem dúvida. Mas eu acho que o motel, não sei se em todos os lugares do mundo é assim,
mas tem um fracionamento do que a gente chama de diária. A diária começa a ficar fracionada. Isso é a diária que fica fracionada, que cria essa bifurcação entre o que é hotel e o que é motel? Hoje sim. Ou é o amor? Ou é o fato das pessoas se encontrarem? Não, eu acho que assim, talvez a questão da diária fracionada, né? Ele é uma característica mais tangível e que ficou muito forte mesmo. Mas é engraçado isso que você falou, né? Porque quando a gente olha na linha do tempo, o que a gente observa foi muito assim, por exemplo, no Brasil mesmo, né? Vamos trazer essa história para o Brasil. O Brasil, ele começou, o que a gente tem relatos aqui, mais ou menos na década de 60, onde começou essa história dos motéis. Começam os motéis na década de 60. Exatamente. No Brasil. E ele veio muito com a cópia do que era nos Estados Unidos, o motel, nas estradas, nas rodovias, como um meio de hospedagem mesmo. Inclusive, na época, quando começou, era estimulado pelo governo. Se tinha incentivo financeiro mesmo da Embratur, enfim, como uma agência de fomento ao turismo, que a intenção era fomentar o turismo rodoviário, ou seja, as pessoas viajando de carro. Só que o Brasil, por uma série de características da época e até o que se mantém até hoje, por exemplo, condições físicas das estradas, que não são tão boas, enfim, distâncias muito longas, o que gera uma viagem muito cansativa. Esse turismo não ganhou tanta tração. Em contrapartida, as pessoas começaram a ir buscando privacidade, discrição, e ia a um pouco mais distante até o meio das rodovias para encontrar esse motel. E acho que aí começou essa bifurcação, como você falou. Então o empresário que estava do outro lado falou assim, bom, se eu estou aqui com o negócio e eu estou sentindo que meu hóspede não quer ficar uma diária, vamos fracionando esse período. Eu acho que talvez faz sentido para esse perfil de hóspede, eu, sei lá, botar uma banheira, botar um espelho no teto, aí começa a vir os elementos característicos ali da motelaria daquela época. Né? Criar uma experiência mais memorável, né? De um encontro. Exato. Que pode ser romântico, e a gente vai entrar nesse assunto mais adiante, mas não necessariamente, Exato. Né? Que também é uma... Eu vejo que no teu trabalho no Lush, essa distinção entre o encontro temporário, né? Que não é fora dessa capa moral. Porque normalmente a gente lidava... a ideia que se tinha antiga do motel ou era para encontros clandestinos, sim, ou era um lugar onde você encontrava numa idade muito mais, né, tenra, você não tinha onde transar e você ia para um motel porque você não podia ficar nem na casa do seu pai, nem na casa do seu namorado, namorada. Exato. E que ultimamente essa distância tá diminuindo entre hotel e motel, e que o motel ele tá se diferenciando por criar e impactar você com uma experiência mais memorável do que um hotel poderia te proporcionar. Então ele concentra... Normalmente, imagino eu que o número de diárias no motel seja menor para quem vai se hospedar, mas a experiência é mais intensificada. Tô certo? Sim, e é curioso isso, né? Porque o que acontece? Na linha do tempo, né? O que a gente percebe? O motel, eu acho que, primeiro, ele saiu da rodovia e veio vindo para o centro urbano. Eu acho que isso é uma tendência muito forte. E você falando disso, eu me lembro, os motéis, pelo menos em São Paulo, eles sempre estiveram ou na periferia da cidade ou na Raposo Tavares. Exato. Né? Que você tem uma concentração de motéis gigantesca. Que até ganhava o apelido de Rodovia do Amor. Enfim, Rodovia do Amor e tudo mais. Que são próximos de São Paulo, mas naquela busca de uma descrição e de sair do centro para você não encontrar, correr o risco de encontrar pessoas conhecidas, né? Exatamente. E aí, o que é interessante, né, quando a gente traz, se a gente for trazendo um pouco dessa história para os dias atuais, você, além dessa questão da proximidade, né? Ou seja, você está mais próximo do teu público-alvo, né? Por uma série de fatores. Inclusive, a gente está falando aqui de uma geração, por exemplo, mais jovem, que ela nem quer ter carro, né? E talvez para pegar um Uber para ir até uma rodovia, inviabiliza. Sairia mais caro, às vezes, o Uber do que o pernoite lá, a diária, enfim. Então, você tá mais central, em regiões mais próximas. E o que a gente percebe é que o motel ele foi realmente saindo desse lugar do
do impróprio, do imoral, do lugar para você ir escondido, e ele começou a ganhar um pouco mais de luz, ganhar um pouco mais de tema. Não só o motel, acho que a sexualidade de forma geral, né? Talvez a gente falar de sexualidade há um tempo atrás era muito tabu. Você vê a indústria, por exemplo, de sex toys. É uma indústria também que, hoje em dia, né, cresceu absurdamente, né? Você consegue falar mais abertamente sobre isso. E a gente foi percebendo e até fazendo um pouco dessa leitura, assim, de falar, poxa, mas por que o motel tem que ser um lugar para você ir escondido, né? Por que o motel tem que ser um lugar, como você falou alguns exemplos aí, ele até era muito, vamos dizer assim, motivado pela necessidade. Então, eu sou novo, tenho, sei lá, 20 anos de idade, um jovem que mora com os pais e numa cultura conservadora os pais não deixavam levar o namorado, a namorada para casa, que hoje em dia já é um outro contexto, né? Então, assim, você sai um pouco desse lugar da necessidade e a gente quis posicionar um pouco no lugar do desejo, de falar assim, não, a pessoa tem a casa dela, mas ela vai querer sair para ter uma experiência complementar, diferente, um entretenimento e lazer privativo, ali de conexão do casal, e eu vejo muito o motel dessa forma. Eu acho que é um palco de conexão humana, né? Onde você tem ali... Isso. É quase se fosse um cenário para você criar um momento de memória e uma celebração de um momento especial também, né? Exatamente. É um pano de fundo quase. Que é o que a gente faz, por exemplo, com uma viagem. Quando a gente faz uma viagem, a gente tá indo criar uma memória. Só que às vezes a viagem você tem que ter, sei lá, 10 dias, 15 dias, uma semana. Caríssima. Sai caro e tal. Pensa que é uma mini viagem, né? Uma mini fériasinha de 2 horas, 3 horas, 4 horas, enfim, um pernoite. Mas que é aquele momento ali que você vai desligar, vamos dizer assim, desplugar do mundo e entrar naquele cenário que, na nossa visão e nos nossos empreendimentos, nas nossas marcas, a gente tenta trazer uma coisa na arquitetura um pouco mais lúdica, que é justamente para te levar para como se fosse um universo diferente. Então, tem até uma coisa legal no Lush. Uma Disney de adultos, né? Exato. Tem uma coisa legal no Lush que, assim, por fora, ele é todo escuro, preto, a garagem é um caixote preto. E aí, quando você entra no quarto, o quarto é muito colorido. E a ideia foi proposital, pensado como se fosse uma transição. É você fechar o olho, ou seja, tudo preto na garagem, e abre o olho no novo mundo, que é um mundo Lush colorido. Isso é muito legal, né, cara? Porque o fato de você ser um motel também, ele te distancia da sisudez que é esperada do hotel. Exatamente. Né? Porque o hotel é uma coisa muito formal, muito asséptica, muito fria. Chique, fria, que te distancia. Como o motel, historicamente, ele não foi muito levado a sério, né? Isso. Como vocês eram sempre vistos como os underdogs, né? Aqueles que estão correndo à margem, era uma indústria quase marginalizada, né? Porque eu me lembro na década de 80, que é quando eu acho que o motel começa a ganhar um certo protagonismo. A gente vê o motel aparecendo, por exemplo, nas páginas da Playboy. Sim. Eu me lembro, moleque, assim, eu me lembro de... Na década de 80 e 90, os motéis fazendo propaganda em revista masculina. Exato. Que você falava, como é que um motel consegue pagar uma página de uma revista como a Playboy, que era uma revista da editora Abril, que não deveria ser barata, que tinha uma circulação gigantesca. Então o motel começa a se figurar como uma indústria mesmo, e sair daquele lugar da clandestinidade. E ao mesmo tempo que ele não era levado a sério, apesar de ser um bom negócio, imagino eu, porque ele não era muito levado a sério, você não precisava seguir as regras da hotelaria necessariamente. Exato. Você podia criar um mundo novo, né? Um mundo divertido, um mundo de luz, um mundo do lúdico, um mundo onde você apontava para um lugar da fantasia e não da aristocracia, como os hotéis normalmente tentam criar ilusões, né? Exatamente. E sabe uma coisa legal? Que essa época, ali se a gente pegar a década de 80, década de 90, enfim, a minha história até começa ali, né? Meu pai, enfim, junto com um grupo de sócios, empreendendo ali no Côncavo e Convexo. O que é legal é que, assim, nessa época o motel, ele tinha uma coisa muito legal, se até comparado com a hotelaria. O nível de tecnologia, para a época, obviamente, né? Era muito avançado. Em que sentido? Por exemplo, vou pegar o exemplo do Côncavo e Convexo. Em 1990, quando ele foi inaugurado, ele tinha, por exemplo, teto solar, piscina privativa, todo esse ambiente privativo, né? Sauna, hidro e tudo mais. Ele tinha um sistema, São Paulo, frio, principalmente, agora tem ficado cada vez mais quente, mas na época frio, né? Ele tinha um sistema que toda a parte do piso frio, de banheiro, área molhada, de piscina, tinha ali passava uma serpentina no chão que vinha com vapor
vapor da caldeira para deixar o piso inteiro, da suíte inteira quentinho. Você chegava com o carro, tinha uma plataforma na garagem que a roda do carro em cima da plataforma fechava o portão automaticamente. E você dava ré e abria automaticamente. Um painel de controle de luzes, enfim, de um monte de coisa lá que você controlava, rádio, TV, ligava tudo num painel, que eram aqueles painéis de cabeceira com um monte de botão e tal. Mas que para a época era uma tecnologia muito avançada se comparado com o hotel. É interessante isso, porque assim, a indústria moteleira, ela teve o auge ali, principalmente na década de 80, onde eram hospedagens muito premiums. E tinha esse reconhecimento. Como você falou, tinha grana para até pagar uma Playboy, esse tipo de coisa. E com o passar do tempo, eu acho que a indústria ela caiu um pouco no ostracismo, por muito culpa também dos próprios empresários. Acho que talvez aquela coisa também de fartura demais e se acomoda. E aí mudança teve de cultura. Mudança de cultura, exato. Eu acho que foi dos dois lados. Teve a fartura de um lado acomodado, do outro a mudança de cultura. E isso vai criando um choque que, assim, o empresário na outra ponta, até perceber essa mudança de cultura, demorou. E o legal é que, assim, eu acho que o Lush, ele veio como um marco, assim, e, sendo bem sincero, acho que não quero ficar falando aqui, não, a gente foi super visionário. A gente não foi visionário. A gente tinha ali um feeling, mas, assim, foi cagada, foi sorte. Né? Apesar que sorte é um pouco do encontro também da oportunidade com a competência. Exatamente. Mas enfim, teve um fator sorte ali no seguinte sentido. Eu até comecei eu estava seguindo uma carreira executiva e tudo, comecei a vir muito a São Paulo para fazer o treinamento, porque a matriz da empresa ficava aqui. Qual era a empresa? Eu trabalhava como headhunter na Reis, que é uma multinacional inglesa de recrutamento e seleção. É super seleção. importante quando você é empreendedor depois, né? Você saber contratar bem. Sim. E essa é uma competência que a gente até comentou em outros episódios aqui, como é importante quando você é empresário e empreendedor saber contratar. É verdade, exatamente. E aí trabalhei na Reis por uns 3 anos mais ou menos como headhunter, comecei a vir muito a São Paulo, comecei a acompanhar um pouco a situação ali do Côncavo e Convexo, que estava bem ruim, porque tinha fechado a avenida e tudo mais, e eu olhei a indústria e falei assim, cara, a indústria é uma indústria totalmente séria, enfim, lícita, um puta potencial, um oceano azul, porque você não tem grandes players, não tem players globais ainda, eu acredito que isso aconteça no futuro, até com um movimento forte de profissionalização que a indústria vem passando. Se olhar os últimos 10 anos, principalmente os últimos 5 anos, a indústria vem passando por um movimento de profissionalização. E a gente começou a fazer um trabalho ali de falar assim, cara, eu quero criar um lugar onde eu vou ter, sei lá, eu quero vir aqui com a minha esposa, marido, enfim, namorado, sair da minha casa e vir. Eu quero ter uma boa gastronomia, eu quero ter uma boa carta de vinhos, de drinks. Então a gente foi montando um pouco do que o casal faz no seu momento de lazer. Ele sai para jantar fora. Legal, vou trazer essa gastronomia, vinhos, drinks aqui para dentro. Ele sai para ir num cinema. A gente montou uma suíte que era Cine 4D, até descontinuamos ela por falta de manutenção, porque a gente comprou a cadeira de box, o cinema, que é uma empresa, a de box é uma empresa canadense, a gente importou esse equipamento, montamos 2 suítes que eram 2 salas de cinema privativa. Então a gente oferece um cinema a 2, a gente oferece uma mesa, um jantar a 2, e é a 2 mesmo, né? Sem ninguém ali junto com você. Então a gente foi trazendo essas referências do que o casal costuma fazer no seu momento de entretenimento e lazer para dentro do motel. E deu super certo. A gente começou a investir em gastronomia, por exemplo, na época estava bombando ali até Masterchef, programas gastronômicos, então pegamos ali campeão do Masterchef, que tinha sido da época lá, Isabel, o Léo Yang, enfim, foram assinar nosso cardápio. Então a gente foi trazendo esses elementos que iam fortalecendo essa questão de, poxa, um ambiente legal para eu ir jantar. E aí outra coisa que acho que também foi fundamental foi trazer conveniência. Que era o seguinte, reserva antecipada, a opção de você poder entrar no site e fazer uma reserva antecipada, que a gente começou lá atrás e hoje em dia avançou absurdamente. Então, por exemplo, hoje a gente oferece dentro das nossas marcas a possibilidade de você entrar e ver a disponibilidade da suíte em tempo real, se ela está disponível ou não, e fazer uma reserva que a gente chama de uma reserva imediata, que você faz a reserva, você tem 30 minutos de carência para o teu deslocamento, para só começar a contar o período que você está fazendo a reserva depois de 30 minutos. Né? Então, acho que a gente tirou desse lugar de você ir escondido e falou, não, peraí, vou te dar conveniência, vou te dar gastronomia, enfim. E aí começou a atrair, de fato, um perfil de público diferente para a indústria, né? Acho que esse você falando aqui, cara, me deu um clique na cabeça, porque assim, o que diferencia o hotel do motel
é a privacidade. Né? A privacidade é o grande... É a grande entrega, que é uma entrega de luxo, porque hoje em dia é cada vez mais caro você ter privacidade. Exato. E como o hotel tem áreas comuns que são interessantes, sei lá, o bar, a piscina, o salão, a boate, algumas vezes, você concentra tudo isso dentro da suíte. Exato. Então, tudo que você tem de área comum num hotel, você tem que fazer dentro da suíte esse investimento para transformar a própria suíte no grande lugar de entretenimento que você no hotel às vezes tem dispersos em vários lugares, né? Correto. Excelente leitura. É muito louco isso. E inclusive, assim, complementando essa sua leitura, que tá certíssimo, o que eu vejo? A gente vive num mundo hiperconectado. Então, justamente, o momento privativo, o momento offline, ele tem se tornado cada vez mais luxo. E isso vem muito atrelado também a esse conceito wellness, né? De você também ter um momento para o seu relaxamento. Então, por exemplo, hoje a gente monta, por exemplo, as nossas suítes. A gente tem aí, sei lá, unidade, por exemplo, o Lush Ipiranga com 16 suítes, o Lush da Lapa, 23 suítes com piscina, né? Todas 16 com piscina, 23 com piscina. Onde a gente oferece hoje uma piscina que é um banho de sais naturais. Muito conectado com esse conceito do wellness. Então, assim, é o teu momento que você vai pagar para ficar lá relaxando, enfim, tomando seu drink, ou só tomando um banho de piscina. Você abre um teto solar em São Paulo, isso é um luxo, né? Você poder pegar um sol ali. E tudo isso, uma sauna, uma hidromassagem privativa. Você quer ficar ali peladão? Você vai ficar peladão, com muito conforto. E é o que você falou, no hotel, por mais que você tenha hotéis de luxo, e tem muitos hotéis de luxo, por exemplo, em São Paulo, quantos têm uma piscina privativa? Pouquíssimos. Pouquíssimos, raríssimos. E quanto você paga por essa suíte? Uma fortuna. Exatamente. E é a diária, não é 3 horas, não é 4 horas, enfim. Então, é exatamente essa leitura mesmo, né? De você oferecer esse luxo privativo e muito alinhado também com esse conceito de wellness. Privacidade e escapismo. Exato. Acho que são as duas grandes necessidades quase espirituais que uma pessoa busca quando ela contrata um motel, né? Em busca de uma memória. Exatamente. Isso é muito doido. E aí você estava me falando que a indústria, seu pai, ele monta junto com um grupo de investidores, né, o Côncavo e o Convexo. Exato. Que era um motel, um dos melhores motéis ali da década de 80, 90, 90, né? Foi a proposta, 90, começo dos anos 90. E você percebe que é uma indústria legítima, que o tempo está mudando, que as pessoas não estão mais usando motel como para encontro clandestino, ou elas estão começando a procurar essa coisa da memória, que é muito contemporânea. Você sai da empresa e se junta para remodelar o Côncavo e o Convexo. Naquele momento, o Côncavo estava passando por algum tipo de dificuldade financeira? O negócio estava abalado ou não? Foi uma necessidade de você... Como que você convenceu o grupo de investidores do Côncavo e Convexo a fazer esse investimento, que imagino que não foi um investimento... É alto, né? Esse é o problema da hotelaria como um todo, né? A gente fala sempre de um capex inicial de investimento muito alto, né? Mas o que acontece? O cenário da época era o seguinte: a gente tinha... o motel ele tinha fechado a avenida para uma obra que chamava... Foi o Fura-Fila, se eu não me engano, Lembro que passava por cima, né? E aí fechou a avenida ali, o acesso. Inclusive o acesso ao motel ficou fechado há algum tempo. Os sócios simplesmente deixaram aquilo lá, estava meio que na mão de um gerente lá. Como que o cliente entrava? Na época mesmo da obra, tinha que ficar um funcionário lá baixando uma correntezinha pro cara passar meio que no canteiro de obra para conseguir acessar. Isso durou um tempo, alguns anos ali. E aí depois a avenida voltou, abriu ao normal e tal. E o negócio começou a melhorar sozinho. Só pelo fato de acabar a obra em frente. E aí, na situação na época, até chegou a cogitar a venda do negócio, chegou aí a venda, mas não teve uma proposta que os sócios entenderam ali. Que era interessante. Exatamente. E aí, meu pai, na época, também ele já estava com 73 anos de idade. E ele falecido ou não? Não, vivo. Uhum. Aí ele veio para São Paulo, a gente morava no Rio, família do Rio e tal. Ele era um investidor só, mas ele veio para ver como é que estava o negócio ali, tentar, coitado. Um patrimônio que ele via ali se depreciando, né? E ele tentando melhorar alguma coisa. E foi quando eu comecei a vir muito para São Paulo também, em treinamentos lá pela empresa toda. E eu acompanhando um pouco desse cenário, cara, eu olhei aquilo e falei, puta, cara, tem uma puta oportunidade. Quantos anos você tinha? 26. Uhum. Falei, cara, tem uma puta oportunidade. Mas, coitado, meu pai não vai fazer isso agora com 70 e poucos anos de idade, né? Hoje ele já tá com 80 e poucos aí. E aí...
eu olhei aquilo e falei assim, cara, tem uma oportunidade sensacional aqui. E aí a gente começou a... Eu provoquei um pouco isso ali, né, no cenário. Fui no sócio do meu pai ali, o sócio majoritário, conversei com ele, me coloquei à disposição. Ele falou, olha, eu boto a grana, mas tem que ir lá, né? Tem que mudar, tem que ter um ar novo. Tinha um sócio majoritário. Tem, um outro sócio também. E você fez um pitch na época? Fiz um pitch. Chegou pra ele e falou assim, eu quero te falar uma ideia que eu tive. Fiz um pitch pra ele. Quero te falar a ideia que eu tive, tal, de certa forma. Mas como que você conseguiu convencer ele a sair de um lugar que é uma indústria super tradicionalista, se é que dá pra chamar dessa maneira, né? Que tinha a sua maneira de fazer as coisas, né? E que estava melhorando, inclusive, até pelo fim da obra. Como que você conseguiu convencê-lo a fazer esse investimento, que imagino que deve ter sido da ordem de milhões de reais naquela época, que hoje representaria dezenas de milhões de reais? Sim. Como que você... Porque não foi um moleque de 26 anos vai lá e falar, então, eu tive uma ideia, só que você tem que investir 10 milhões de reais nela. Não, eu acho que uma coisa legal, ele é uma pessoa que tem uma cabeça muito aberta, muito pro futuro, assim. Inclusive, eu citei aqui a ideia da Suite Cine 4D, foi dele. Que ele é um pouco mais novo que meu pai, mas também na época ele tinha, sei lá, seus 60 e muitos anos de idade. Mas ele tinha uma cabeça muito legal nesse sentido. Ele, enfim, também já tinha outros negócios, hotéis e tal. E ele via valor no negócio, mas que alguém fosse tocar ali de frente e tudo mais. O que ele fez foi o seguinte, foi até um casamento arranjado ali, que ele pegou, na época, o genro dele, que é o Léo, que é o meu sócio, nos legal. Apresentou. Foi assim que vocês se conheceram. Nos apresentou ali e falou assim, bom... Aí vocês vão pra lá e vão tocar esse projeto. Uma segunda geração. Uma segunda geração, exatamente. Entendi. Andou uma segunda geração. E aí, o legal também é que esse casamento arranjado, ele foi muito complementar. Porque eu vinha um pouco mais com um olhar mais do marketing ali. Eu tinha trabalhado antes também com marketing. Depois eu virei headhunter, que eu recrutava para marketing e vendas, mas principalmente marketing. Dentro do lado do escritório tinha essas divisões. Então, meu dia a dia era conversando com muitos gerentes de marketing, diretores de marketing. Era um universo que eu também transpirava ali. E na outra ponta, o Léo veio do financeiro. Trabalhou em banco, indústrias financeiras, o cara totalmente voltado para planilha, Excel. Segredo do casamento perfeito. Cara, foi a bomba do casamento perfeito, exatamente. E culturalmente vocês tinham... Os dois eu vejo você e o Léo junto, né? Que eu já fiz reunião com os dois. E vocês são muito complementares mesmo, né? Sim, exatamente. E vibram na mesma frequência, assim. Vocês são amigos fora do negócio, sim, né? Sim, com certeza. Hoje em dia, né? A gente depois... Foi o casamento arranjado que deu super certo. Entendi. E é legal, porque é o que você falou, a gente vibra na mesma frequência, acho que depois do tempo, né? Que a gente vai meio que equalizando, né? Assim, eu vou entendendo um pouco mais ele, se eu dei algumas coisas, ele me entende também. Mas é isso. Basicamente, eu quero gastar dinheiro, ele quer economizar... E a gente vai brigando ali, mas tem que ter esse equilíbrio, né? Eu tenho meus sócios também, como o Cairê, que é a mesma coisa. Demorou. Os primeiros anos foram difíceis até você encontrar um lugar de acomodação. Mas depois a coisa entra numa sintonia, num grau de frequência que tudo funciona muito melhor. E aí, assim, acho que a nossa história, né, foi muito bacana, porque a gente começou com essa pedra fundamental, né? Ou seja, do negócio que veio das nossas famílias ali, né? Tanto eu quanto o Léo. E aí depois a gente, cara, foi crescendo, né? Abriu aí a LHG, né? Que é o Lush Hospitality Group, que passou a ser uma holding, onde a gente tem aí agora outras marcas debaixo desse guarda-chuva, né? E outras unidades. Então, acho que isso é legal aí, que mostra que o casamento deu certo mesmo, né? E vocês compraram a participação dos sócios antigos? Não. Eles continuam sócios naquela unidade do Lush, eles continuam sócios? Continuam. O que a gente fez? A gente montou uma administradora no mesmo conceito que a hotelaria trabalha. Então, a gente tem uma administradora que é a LHG. Aí a gente tem as operações. As operações têm sócios diferentes. Conceito de holding. Exato. Como se fosse um conceito de holding e muito parecido com o que a hotelaria já tem. Então, você tem, por exemplo, uma administradora que é a dona da marca, a dona do know-how. E foi até legal, porque quando a gente montou a LHG, ela começou o seguinte, foi engraçada essa história aí. O Estúdio A, na época, o antigo dono do Estúdio A, estava querendo vender. E aí, estava no mercado e tal, eu falei, Léo, vamos lá. A gente foi lá caroçar, não tinha dinheiro, não tinha nenhuma chance de comprar. Coitado, ele vai estar ouvindo depois disso aí, mas hoje em dia ele virou um grande amigo. E aí, na ocasião, a gente conheceu ele e beleza, não rolou negócio, obviamente, mas a gente queria ir lá conhecer os bastidores, entender e tal. Rolou uma afinidade, a gente se encontrou algumas vezes e tal. E uma vez a gente estava almoçando e a gente virou para ele e falou assim, olha, cara, você tem um negócio aí, você não está conseguindo vender...
eu tenho vontade de fazer um negócio, cara, eu monto uma empresa aqui, eu pego e administro. E ele já tinha também investia em hotéis. E ele virou e falou assim, você está falando para fazer igual hotel? Né? Ele tinha acabado de fechar, inclusive, um hotel Sheraton, que ele tava botando de pé. Aí ele falou, igual eu fiz aqui com a Sheraton, sei lá o que, Eu falei, exatamente. Ele falou, fechado. Cara, a empresa não existia, LHG. A gente tinha primeiro um cliente, aí depois que a gente foi fundar a empresa... Isso é recente? Isso é recente. Não, recente não. Foi em 2017. Isso. E aí, na época, ele falou assim, fechado. Só que é o seguinte, eu tenho aqui o Estúdio A e eu tenho aqui também um outro motel em Campinas. E aí, na ocasião, uma pessoa que tinha feito proposta para compra lá, que ele não aceitou, ficou sabendo dessa movimentação de mercado, ligou para ele de novo, falou assim, você vendeu lá para os meninos do Lush e tal. Aí ele falou, não, ainda não, mas eles estão lá para administrar e tal, mas com uma preferência de compra. Por quê? O cara foi lá, botou o preço maior, a gente ficou um mês só no Estúdio A e ele já vendeu lá o Estúdio A. E aí, tudo bem, mas o cara foi super fé, até falou, não, cara, vocês me ajudaram a vender indiretamente. E no final ele falou assim, cara, vocês querem continuar com Campinas? A gente falou, vamos continuar com Campinas, que foi onde nasceu a marca Tutti, que é um motel que a gente administra, por exemplo, né, totalmente terceirizado desse investidor. O motel é dele. Então, para dar esse exemplo, né, a gente tem, por exemplo, hoje o Lush, que são esse grupo de sócios, meu pai, esses grupos de sócios mais velhos. Esse grupo depois adquiriu um outro motel, esse mesmo grupo, na Marginal Tietê, que era o antigo motel Guarujá, o nome chamava Guarujá, aqui de São Paulo, super tradicional, super tradicional. Que agora é a segunda unidade do Lush, que a gente já lançou a segunda unidade do Lush. Então o Lush tem 2 unidades, Ipiranga e Lapa, né, que são essas 2 unidades. Aí a gente tem o Tutti em Campinas, que é desse investidor, que foi onde nasceu o LHG. Aí a gente tem o nosso projeto, que é o meu projeto, hoje cara, um projeto que eu amo, que é o Andar de Cima, que partiu de um convite com você, que você fez. Que inclusive isso eu acho muito legal, Facundo. Você tem, cara, uma capacidade também de agremiar pessoas completamente diferentes, assim, talvez juntar pessoas em prol de um projeto ali que assim, quem olha de fora fala, caramba, mas que louco, né? E de repente faz todo sentido. Deixa eu te falar, você sabe por que eu fiz esse convite? Porque assim, eu via um motel que ficava sempre nas redondezas da cidade, né? Ficava nos seus entornos, ou afastado do centro. Eu vi os motéis, porque tem motel de viração, ou o que a gente chama de hotel de viração. Sim. Que são os hotéis muito, muito simples, que às vezes são, assim, usados pelas profissionais do sexo para atender os clientes e que são, assim, você paga um valor irrisório, tem uma higiene ruim, enfim, eu não vou falar mal dessa indústria porque eu mal a conheço. Sim. Mas eu tô falando só de reputação. Sim, sim. E você não tinha um motel central. Você não tinha uma qualidade que você tinha, por exemplo, no Lush. E eu não conseguia entender por quê. Falava, você tem em São Paulo, você vai ali na região central, você tem um monte de pensãozinha e hotelzinho de viração, que até eles têm o mesmo tipo de fachada, né? Umzinho, escrito motel com H meio transformado em M, que eu amo. Eu já tirei foto de todas essas fachadas. Mas você não tinha alguma coisa que juntasse a localização central com a facilidade de deslocamento por Uber a pé, porque também é uma coisa, cara, eu teria uma certa vergonha de ir num Lush de Uber. Sim, tem total razão. É meio constrangedor, sei lá, tá aí com tua namorada, ou um date, ou qualquer coisa que seja, e você pega um Uber pra você ir no motel, é um pouco... Se a privacidade é o que você busca quando você tá dentro de um procurando o serviço de um motel, você já tá compartilhando uma privacidade tua com um estranho, né? Completamente, você tem total razão. Isso aí também é uma coisa que eu olho e, cara, assim, me dá uma dor no coração. Porque hoje, os motéis tradicionais, essa estrutura para carro, né, de você chegar de carro, hoje com Uber, você tem 2 opções. Ou você vai saltar antes e vai ter que entrar a pé, o que é horrível. Imagina, tá uma fila de carro e você tá ali a pé andando na fila. Horroroso. É horroroso. Ou você vai ter que ir até a recepção com o motorista do Uber, o que também é horroroso, porque você tá ali na hora de escolher a suíte e o motorista do Uber participando da decisão do casal ali. E, ele não e você também tá gastando o tempo do cara, Exato. Porque o cara não tá no deslocamento, Exato. né? É ruim pra todo mundo, o cara também fica puto. Exatamente. Então isso é péssimo. Você tem total razão. E isso é uma coisa que a indústria tem que mudar. Por exemplo, na unidade nova do Lush, a gente quebrou a cabeça para pensar que a gente criou um lobby
Porque o problema maior não é nem a privacidade em si, mas é a forma como você recebe essa pessoa. Onde é que eu quero chegar? Por exemplo, se você tem um lobby igual um hotel, cara, uma poltroninha, você senta ali, você faz um check-in e tal, de forma confortável, num ambiente com ar-condicionado e tal, cara, uma música ambiente, uma iluminação legal, tá ótimo. E a gente criou, por exemplo, um acesso que você, as suítes todas dessa nova unidade do Lush, se você vai de carro, você tem uma porta de acesso à suíte, ou se você vai como pedestre, do lobby, você tem um corredor social, igual um hotel, onde você acessa a suíte sem passar pela garagem. Então a gente quebrou a cabeça para fazer realmente ele híbrido, assim, atender super bem esse cliente que vem de Uber, que é uma realidade. E o legal, voltando no convite que você me fez, cara, puta, e que agradeço demais, assim, porque foi... Imagina, você também salvou meu negócio, sem vocês ele não existiria. Foi sensacional, assim, porque quando você me ligou, eu lembro muito bem, quando você ligou e falou assim, cara, tem um problema que você pode ser a solução. E você falou, eu falei assim, cara, faz todo sentido. A gente já vinha um pouco pensando também, estudando um pouco isso, principalmente eu tinha recém ido para a Coreia, se eu não me engano, na época ali, e na Coreia é isso, são formatos verticais, os motéis são verticais, super bem localizados, no Japão também, né, próximo ali, inclusive a estações de metrô e tudo mais, e a gente olhava e falava assim, cara, e o mais legal, num complexo, porque você tem os quartos, mas você também tem um bar, um restaurante, outras coisas, né, que criam esse complexo inteiro ali, como a gente tem ali o Love Cabaré, a gente tem o andar de cima. Você tem o Copan, né, uma área super... Uma área em volta de restaurantes, de coisas bares. legais pra cacete. Exatamente, muita coisa legal em volta. Então, assim, faz todo sentido, faltava realmente esse produto ali, né, na região. E a gente moldou ele totalmente pensando nessa geração. Não tem garagem, a gente não tem serviço de valet. Cara, é moldado para a pessoa que vai a pé, que vai de Uber, para esse perfil que frequenta já ali o centro de São Paulo. E as pessoas não têm nenhum problema em subir no elevador. Então, você cruza no elevador, você cruza num lobby de uma recepção como se fosse um hotel normal. E o que é mais legal, a gente consegue trabalhar ali um formato híbrido. A gente vende muita diária ali também pelas OTAs, Booking, Expedia, Decolar, enfim. E tem muito hóspede. A gente teve que fazer na nossa recepção uma área para guardar bagagem. Porque é uma necessidade que tipo, a gente também nunca tinha pensado, né? Mas quando você trabalha com viajante ali, né? É natural. Terminou o check-in dele, o check-out dele tem que fazer meio-dia, ele quer deixar a mala porque o voo dele é só à noite. Então a gente fez um bagageiro, né, para guardar a mala, a gente teve que começar a se adaptar também nesse sentido. Hoje ali o andar de cima, mais ou menos ali, cara, uns 15% da nossa venda são diárias vindas dessas plataformas, inclusive Airbnb, também é uma plataforma que a gente vende. Que legal. Diária. E tem muita oportunidade também, né, Felipe? Porque se você for parar para pensar, tem um parque de hotéis em regiões centrais do Brasil que estão muito obsoletos. Eles já lidam com diárias muito baixas, exato. Eles não tiveram capacidade de investimento de atualização tecnológica. Eles foram se degradando ao longo do tempo, assim, você vai ver, eu posso citar toda a hotelaria que está ali na Rua Augusta. Exatamente. Você tem 3 ou 4 unidades de hotéis que são da década de 60, 70, que não acompanharam o tempo, estão à venda, ou o custo para transformá-los em unidades de habitação é muito alto de moradia, porque você tem que fazer uma reforma gigantesca. E como você tem uma tecnologia de entretenimento e customização por decoração, né, dessa criação dessa ambiência lúdica, temática e tudo mais, talvez você tenha um custo de oportunidade de pegar uma operação como essas e virar um motel, ainda se aproveitando da diária, muito maior do que você construir o real estate, né? Exatamente. E vou acrescentar uma coisa aí, no que você falou. Tecnologia também. Porque o que acontece? Hoje, os sistemas da hotelaria, eles são muito engessados na diária. Uhum. E a gente desenvolveu, por exemplo, um e-commerce dentro da LHG, que ele é totalmente flexível. Então, eu consigo customizar para te vender 3 horas, 6 horas, 12 horas, imediato em tempo real. Você entrar agora e fazer uma reserva para o pernoite que vai de hoje à noite, mas também vendo diária, também vendo pernoite, também vendo day use. Então, a gente conseguiu desenvolver uma plataforma de vendas e isso está atrelado também, no outro lado, a uma operação
que suporta esse tipo de coisa. Porque o hotel, ele é muito engessado, assim. Ele sabe que tem um horário ali onde todo mundo faz check-in, um horário onde todo mundo faz check-out. Aí, ele para trabalhar, por exemplo, com um período fracionado, um hotel tradicional, ele vai bater muita cabeça em termos de operação. A gente já tem uma metodologia de trabalho, operacional mesmo falando, que a gente está acostumado a fazer check-in, check-out 24 horas do dia, a qualquer momento. Então, por exemplo, para a gente hoje trabalhar com diária é fácil, porque eu só pego um hóspede específico, que eu sei que é um horário que ele vai entrar, um horário que ele vai sair. Agora, para a hotelaria fazer o contrário e começar a trabalhar fracionado, é muito mais complexo. E a hotelaria, cara, você tem check-in, você tem check-out, você chega do aeroporto, você não pode entrar. Eu, por exemplo, eu acredito, tá? Nesse momento, como eu tô como consumidor, eu nunca mais vou ficar num Airbnb. Não vale a pena. Ah, sim. Não vale a pena. Eu fiquei no Airbnb agora, esse final de semana, viajando para Florianópolis. O custo, a falta de serviço, sim, a necessidade de eu ter que Sim, qualquer coisa que eu for fazer, eu tenho que ou chamar um iFood, não tem as toalhas, eu não sei quem procurar, se as toalhas ficam sujas, eu preciso trocar. Depois de 4, 5 dias, a inexistência de serviço, dessa componente de serviço dentro da hospedagem, porque o Airbnb a gente virou um business, né? Tem grupos que tem, sei lá, 50, 60 unidades de operação. O prédio inteiro, né? O prédio inteiro. O prédio inteiro que é um hotel disfarçado, né? O próprio Copan, assim. Né? Tem marcas que cuidam de vários apartamentos ali dentro. Sim. Então, o Airbnb, ele não consegue mais entregar o que o hotel... o hotel de low cost. É isso. Eu ia falar, eu vejo complementares. Eu acho que você vai ter sempre o espaço da hotelaria, sem dúvida nenhuma. De luxo. Você está falando daquela hotelaria? Hotelaria de luxo, hotelaria intermediária, família, enfim. Por exemplo, no nosso caso, o perfil de hóspede que se hospeda com a gente, geralmente são mais jovens, casais. Só que assim, ou uma pessoa sozinha, mas você vê que é um target mais jovem. A gente não aceita criança, não aceita menor de idade. Então você faz um recorte específico, né? Não é que a gente disputa diretamente. E o Airbnb eu vejo a mesma coisa. Acho que é um recorte específico daquela pessoa que está disposta a talvez pagar um pouco mais barato, mas talvez abrir mão de serviço. Como você falou, se eu quiser pedir comida, eu peço no iFood, tá tudo bem. Eu vou usar a mesma toalha 2, 3 dias, sei lá. Mas eu abro mão de serviço, não sei. Eu vejo que eu acho que são complementares. Não, assim. Eu acho que você abre mão mais do que serviço, você abre mão de qualidade. Porque, por exemplo, a limpeza não é profissional. Eu concordo. A parte de padronização do que você espera de uma hospedagem. Sim. Basicamente, eu acho que ali os seus pontos de interesse são qualidade do chuveiro, qualidade da cama, sim, qualidade da internet, sim, né? Tô falando e qualidade da limpeza. A limpeza para você deve ser uma estrutura muito robusta. Cara, olha que legal. E você me surpreendeu, porque normalmente as pessoas pensam justamente o contrário. E você está totalmente certo, porque é exatamente isso. Quando a gente compara, por exemplo, primeiro que eu acho que o motel, ele tem uma questão que é o seguinte, pensa que assim, a equipe ela é treinada para toda vez que a camareira entra lá, ela simplesmente troca tudo. Ela tira todo o enxoval que está lá dentro, lençol, toalha e tal, e bota tudo novo, limpo. Diferente do hotel. Porque o hotel, muitas vezes, tem 2 tipos de treinamento. Quando troca o hóspede, a camareira, de fato, troca tudo, né? Ou deveria trocar. Mas quando não quando você está 2 diárias, por exemplo, ela só estica e arruma a sua cama. Sim. Mas ela não trocou aquele lençol. Sim. Então, a chance de falha é muito maior. Porque pensa, essa camareira um dia ela pode entrar achando que era só para esticar a cama e era para trocar, sei lá, por alguma falha na comunicação que trocou de hóspede, mas ela não soube. O motel não, ela já é treinada, sempre entra, troca tudo. Então, realmente, a gente tem um nível de asepsia muito maior. Uma coisa até interessante, as pessoas falam muito assim, mas a hidromassagem do motel, nananã. Aí eu até conheço uma história, enfim, que aconteceu, uma pessoa que me contou, não vou falar o nome do santo, mas enfim, você conhece, depois eu até te falo em off. Mas que ele foi para um hotel super bacana, boutique e tudo mais, nananã. O quarto ele ia para um casamento, quis dar uma relaxada na hidromassagem, tinha uma hidromassagem, tava lá tranquilo e de repente ele começou a se pinicar inteiro. Cara, simplesmente tinha uma comunidade de formigas morando dentro da tubulação toda da hidromassagem, porque
tava lá, ninguém usava e tudo mais. Quando ele ligou, cara, ele foi atacado por formigas, teve que correr pro hospital, tomar antialérgico, sei lá o que, nananana. Que bizarro. E engraçado, ele contou exatamente nesse contexto que ele tava falando, cara, eu tenho a sensação de que o motel é mais limpo do que muitas vezes uma hidromassagem do hotel. Até pelo uso. Não, e até pela engenharia, porque Exato. no momento do design de um motel, a escolha dos materiais, a escolha dos acabamentos, você precisa pensar em limpeza rápida. Exatamente. Enquanto que num hotel, você nunca vai ver carpete num hotel. Eu, pelo menos, eu não vi. Exato. Nunca vi carpete em motel, que é uma coisa horrível. Horrorosa pra higiene, claro. Mas em determinados hotéis é comum. Excesso de tapeçaria. Sim, cortinas. Que retém cheiro de cigarro, tudo. A gente elimina tudo isso. Então, quando você está... por design, no motel, ele constrói superfícies. Eu estou falando da tua indústria, imagina. Claro, mas é isso mesmo. Arrogância minha. A gente já pensa isso. Mas por design é praticidade de limpeza. Rápido, né? E a gente tem, por exemplo, em todas as nossas operações, a gente usa uma máquina de ozônio, que é justamente para tirar qualquer tipo de odor que fique, enfim. A gente não proíbe fumar. Mas a gente trata isso justamente como você falou, nas escolhas dos materiais, tirando tapeçaria. O que retém mais cheiro, por exemplo, é tecido. Tudo que tem de tecido na suíte é trocado. Que é o lençol, que é a toalha e tudo mais. E a gente ainda entra com uma máquina de ozônio lá para poder tirar e eliminar qualquer odor que tenha na suíte. Então, realmente, a gente tem um nível de preocupação em relação a isso muito grande mesmo, dessa parte de higiene e limpeza. E uma coisa legal que as pessoas também falam muito é piscina. Ai, mas piscina de motel e tal. Aí eu falo, bom, você acha que pega uma suíte nossa, num sábado, que você fez, sei lá, 3 locações, como muito ali, tá falando de 3 casais que passaram ali, 6 pessoas passaram ali, aí você compara com, sei lá, Sesc Belenzinho, nada contra o Sesc Belenzinho, mas num verãozão, quantas pessoas estão dentro daquela água, quantas crianças mijando, mas aí tudo bem, no clube você vai lá mergulhar na piscina e não tem problema nenhum, no motel tem problema. Eu acho que assim... Sendo que transar na água numa massagem deve ser bem desconfortável, né? Então, mas tem que desconstruir isso, né? Que as pessoas criam verdades absolutas na cabeça dela, que como se fosse pior a higiene, e na verdade é o oposto, né? Se você para olhar no detalhe, como você falou, um olhar mais atento da escolha do material, você vê que é melhor, né? É mais fácil de limpar as superfícies. Então, é muito esse sentido mesmo, né? E em termos de negócios, o hotel é uma das indústrias mais cruéis que existem em termos de rentabilidade. Tanto é que toda hora você percebe, né? Mudança de marca, quebra e tudo mais. Enquanto que a indústria moteleira, ela é muito mais estável. Pelo menos você vê marcas ali que estão ali há 20 anos, né? Lush, que é uma marca super importante, eu acho que, na minha percepção como consumidor, é a marca mais importante que a gente tem hoje, mais moderna, né? Imagino que tenha outras, eu não conheço. Você deve conhecer muito melhor do que eu, até porque você foi representante da indústria, né? Sim. Fui presidente da associação por 6 anos. Exatamente. Por que um negócio, de um lado, ele é tão... frágil do ponto de vista financeiro, e por que a indústria moteleira ela é rentável, expansionista? Não que não tenha expansão, mas normalmente essa expansão, no caso dos hotelarias, vem por capital fundos de investimento, uma outra engenharia financeira. Enquanto que você percebe que dentro da indústria moteleira isso acontece por conta da rentabilidade da própria indústria. Eu estou falando de uma percepção de fora, não sei se eu estou falando uma mentira, uma besteira aqui. Qual que é a diferença? Uma indústria tão frágil, tão difícil, tão complexa do ponto de vista financeiro e a indústria moteleira? A que você julga isso? Legal. Eu vejo da seguinte forma, e você tem razão, a indústria hoteleira, o que pesa ali? E também se aplica aos motéis. É muito investimento inicial, né? O capex para você botar de pé ali, de fato, um prédio, um hotel inteiro, é muito caro, né? É muito caro. Você está falando de centenas de milhões de reais, às vezes, né? E a manutenção disso também é muito cara. Você tem uma mão de obra muito grande, né? São muitos colaboradores envolvidos. Manutenção. É pesado essa conta de manutenção, consumo de água, de energia, enfim, são contas realmente muito altas. E aí, realmente, o que eu vejo? Assim, é uma indústria que o custo fixo mesmo dela é muito alto. Então, você começa o mês já devendo muito alto. Isso tanto para hotel quanto para motel. Onde que eu acho que a conta fecha, e você tem uma percepção muito legal, porque é um olhar assim...
desprovido do preconceito, sabe? Porque as pessoas olham para o motel com esse preconceito e não vê o business que está por trás. Mas quando você compara um hotel com um motel, realmente o motel ele é muito mais rentável. O potencial dele por natureza. Por quê? Pensa o seguinte, se eu vou construir um hotel, você está falando assim, hotelaria, dados oficiais da hotelaria. Você vai pegar um hotel de, sei lá, 200 quartos primeiro, começa por aí. Você tem que ter no mínimo 100. Já é uma quantidade de 200 quartos. Um hotel de um tamanho bom. Ele vai trabalhar, em média, claro, depende da cidade que você está, com 60%, 70% de ocupação de venda de diária. Você gastou para construir 200 quartos, você vai trabalhar com 60%, 70% de ocupação. Na outra ponta, você tem um motel com 50 quartos, já é um motel bom. 60, já é um motel bom, já é um tamanho de motel bom. E a taxa de ocupação média de um motel, a gente estaria falando de, para igualar os números, você estaria falando de 170, 180, 200% de ocupação. Lógico, é fracionado, né? Porque você gira 2 vezes a suíte. Então, a conta já está aí. Em vez de eu gastar o capex que eu gasto inicial para fazer 200 quartos, no outro eu vou fazer 50. Esse aqui que eu vou gerar a 60% de ocupação, o outro eu vou gerar 200% de ocupação. Então, acho que a conta ela fecha muito aí, entendeu? E realmente, eu acho que... E você vê... Hoje, se a gente olhar o mercado moteleiro, claro, a gente tem N situações, não é que todo mundo está bem, tem muita gente que está parada no tempo, mas você vê que são os motéis que estão analógicos, que não fazem reserva, não tem conveniência, não investem em gastronomia, não acompanharam as tendências e o comportamento do novo perfil de consumidor, do novo hóspede. Mas, na outra ponta, os motéis que estão acompanhando essa tendência, eles vêm numa taxa de crescimento, eles vêm numa expansão. Não só o nosso grupo, mas tem outros grupos já surgindo aí pelo Brasil, que vem realmente crescendo, né? E acho que é muito, muito por causa disso. Realmente, acho que quando você olha em termos de alocação do dinheiro e rentabilidade, é muito mais estável, né? Você consegue equacionar melhor. E aí você pega modelos como, por exemplo, o andar de cima, onde você também trabalha com a hotelaria, porque aí acho que tem outra coisa também. O hotel, muitas vezes, ele fica preso ao turismo. Ele fica preso a grandes eventos. E ao broker também, né? Porque você vai comprar no Decolar, você vai comprar... Que morde um pedaço do faturamento e que também te coloca lado a lado com outras marcas, né? E aí a decisão é por preço. Exato. Não é por marca. Exato. Enquanto que no outro você tem um universo... você tem também hoje um marketplace de motéis, mas enfim, que te coloca lado a lado, mas você ainda tem muita venda direta, né? Você consegue fazer uma presença forte de marca. Então é uma indústria que você, muito menos nesse sentido, né? Não tem esse canibalismo do broker ali, né? Você consegue fazer mais a venda direta, né? E por isso, para você construir marca, é muito mais importante dentro do motel, né? Exatamente. Porque aí as pessoas vão direto na marca. Exatamente. Não no broker. Eu quero no motel, eu vou no Lush. Exatamente. Porque eu tenho essa marca que me atende Exatamente. dessa determinada maneira. Eu não vou procurar um motel no Decolar. Exatamente, é isso aí. Pô, Felipe, que demais esse papo, cara. Eu sempre aprendo quando eu tô falando... A gente já conversou algumas vezes ao longo das nossas vidas, né? Mas todas as vezes que eu falo contigo, eu acho deslumbrante essa coisa de você pegar uma indústria que é estigmatizada, né? Como a motelaria... E se você se despe desses preconceitos morais e olha a indústria, o negócio em si e as oportunidades que estão por trás dele, mostra que outras indústrias que também são estigmatizadas, por exemplo, sex toys, e outras indústrias que estão por aí, são bons negócios se você consegue dar um toque do espírito do tempo nela, sabe? Eu acho muito da hora, assim, conversar contigo, porque você me ensina muito sobre fazer marca, sobre ver um negócio mais além da moral. Eu acho muito, muito legal. Eu tenho muito orgulho de ter você por perto, né? No caso do Love. Mas de aprender contigo. Nossa, eu que a fazer marca, a entender as necessidades do consumidor, a entender o que o consumidor tá procurando. E para quem tá nos ouvindo, que é uma coisa que eu acho fascinante, você me contou isso uma vez, meu queixo caiu no chão. Eu não me lembro qual que era a percentagem, mas era um percentual bem alto de que os frequentadores de motel são casais, né? Estão dentro de uma união estável. São 60%, 70%, não me lembro o número. Aproximadamente 80%. 80%. Em 2 pesquisas diferentes que a gente já fez com institutos de pesquisa e sem nenhum interesse em manipular, porque é um dado interno pra gente trabalhar, 80% das pessoas que frequentam motéis no Brasil todo, a gente fez em 10 capitais, são casais num relacionamento estável. Marido, mulher, namorados, Isso noivos. é maravilhoso, porque Exatamente. só esse dado
destrói toda a concepção anterior de que o motel era uma hospedagem para encontros casuais e clandestinos. Exatamente. Então fala muito sobre como você tem que tratar essa indústria nos dias de hoje, né? Exatamente. E se a gente olha isso refletido na vida real, você vê que faz todo sentido. Por exemplo, o maior movimento do motel é final de semana, é o momento de lazer das pessoas. Você pega, por exemplo, o Instagram de motéis, como o caso do Lush, quase 300 mil seguidores, as pessoas interagindo no nosso Instagram. Então você vê que realmente é um outro contexto. E a maneira como vocês comunicam também é muito legal. Eu sou fã dessa maneira de você chamar influenciador, de você chamar gente para experienciar, e essas pessoas vão jovens e contam como foi a experiência, como se divertiram. Cara, eu aprendo pra caralho com você. Eu que aprendo demais com você. O papo com você é sempre muito rico, muito bom, cara. Delícia, de verdade. Mano. Vida longa e próspera pro Lush. Pra nós. Viu? E pro grupo. Amém. Amém, oxalá. Diva de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. Até uma próxima.